Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Miguel Luciano na área. Você sabe muito bem, se derrubar não é pênalti, é o que? Terremoto. Vamos dar continuidade à nossa aula do vídeo anterior. O que nós estamos estudando mesmo? Atividades econômicas do Brasil colonial. Nós vimos na aula passada que a primeira atividade econômica que nós vamos ter aqui é a extração do pau-brasil. Que o Brasil vai ter no cenário do Império Português um papel secundário. Aqui nós vamos servir como um grande entreposto comercial. E por que isso, gente? Porque Portugal não colonizou logo de cara e não valorizou logo essas terras, devido à lógica mercantilista. O Brasil não vai ter uma grande especiaria que consiga substituir aqui do Oriente e também não vai ter metais preciosos. Nesse sentido, nós vamos ficar aqui com esse papel de monopolizar, de controlar as rotas comerciais. Mas você sabe muito bem aquele ditado, né? Quem não dá assistência, abre o quê? Concorrência. Os portugueses vão sofrer a concorrência dos estados modernos da França e da Inglaterra, que vão ficar aqui no nosso litoral fazendo contrabando de pau-brasil. Não vai só ameaçar aqui os territórios na América, mas também aqui na Ásia. A ameaça estrangeira, primeiros sinais de enfraquecimento aqui no comércio das Índias e a descoberta de metais preciosos da Espanha no seu território aqui da América vai fazer Portugal iniciar o nosso processo de colonização. E nós sabemos muito bem que vai iniciar com o que, gente? Com a expedição colonizadora de 1530, liderada por Martim Afonso de Souza. Ele vai aqui para estabelecer o sistema de capitanias hereditárias e o sistema de plantéio. Mas quando Portugal decide realmente colonizar, ela vai enfrentar aí, gente, 3 grandes desafios. Presta atenção. Qual vai ser o produto que vai permitir a exploração sistemática da terra e assim garantir a posse e a proteção contra esses inimigos? Qual vai ser o capital? Como vai financiar essa produção? E outra coisa, a mão de obra. Então, gente, na aula de hoje, aula não, no show de hoje, eu vou responder para você como Portugal vai conseguir superar esses 3 desafios. Depois da vinheta, vem comigo. Pessoal, antes de respondermos como Portugal vai conseguir superar esses 3 grandes desafios no início da nossa colonização, nós precisamos inserir este processo dentro da lógica mercantilista, para assim fazer mais sentido, para ter mais significado para a gente dessas ações. Vamos lá? Primeira coisa, gente, capitalismo comercial. Olha só, o que é o capitalismo? Nós vivemos numa sociedade capitalista. Você vê ele como um sistema econômico, mas é só isso? Negativo, ele vai além. Ele é uma forma de quê, gente? De pensar, é uma forma também de sentir e de agir. Aí você assim, como assim, Miguel? Você quer fazer o seu concurso, tanto para a prova militar ou para vestibular. Muitas das suas escolhas são decididas pela questão financeira. Ah, eu quero fazer a prova da ESA. Ah, eu quero fazer a prova da SpaceX porque eu vou ter um salário fixo. Ah, eu vou fazer a prova para medicina porque médico ganha mais. Tá percebendo? As suas ações, elas são condicionadas pela questão econômica. Então, porque você tem um pensamento capitalista. Eu não estou querendo aqui te julgar, te criticar não, porque nós vivemos nessa sociedade. Agora, você tem que entender que o capitalismo ele tem uma construção histórica. E, historicamente, ele passou por fases. Vamos ver? A sua origem está aqui, gente, na Europa, durante a Idade Moderna, lá do século XV ao século XVIII. Nessas fases históricas que o capitalismo vai passar, uma delas é o capitalismo, sabe o que, gente? Comercial. Esse capitalismo comercial vai gerar riqueza através de atividades mercantis. Ou seja, toda vez que você vê a palavra mercantil, não significa restritivamente mercado. Significa o que, gente? Comércio.
Olha só que interessante. O lucro, a riqueza gerada aqui, vai ser através de atividades comerciais. Mas vai ser qualquer mercadoria? Não. São as famosas especiarias, metais preciosos, escravos africanos. Onde estão esses produtos? Na Ásia, né, no Extremo Oriente e também na África. Não é à toa, né, que você vai ver a famosa expansão marítima caminhando para esses mercados. Mas só que eles acabam descobrindo também um novo continente, aqui a América. O que é interessante? Para alguns historiadores, o capitalismo comercial ele não existe. Ele faz parte de um pré-capitalismo. Esse período que eu falei para você de Idade Moderna, ele é visto como um período de transição do feudalismo para o quê? Um modo de produção capitalista. Olha só a palavra que eu estou falando para você, modo de produção capitalista. Então os críticos desse conceito dizem o seguinte, que neste período aqui da Idade Moderna, você ainda não tem esse modo de produção capitalista, condicionado na propriedade privada, no trabalho assalariado, essa concentração da riqueza na mão da burguesia, separação do capital do trabalho, beleza? Mas vamos lá, eu vou trabalhar com vocês o conceito de capitalismo comercial atrelado de mercantilismo, porque isso cai muito na sua prova, mas tome esse cuidado, ok? Então vamos lá. Nós sabemos então que o capitalismo comercial vai ser uma dessas etapas que nós vamos ter da formação do capitalismo em si. O que é interessante, gente? Mercantilismo. Vamos ver a definição aí que nós vamos ter do dicionário histórico para voltarmos aqui e aprofundarmos mais na nossa reflexão, ok? O mercantilismo é a política econômica dos Estados modernos da Europa Ocidental, entre os séculos XV e XVIII, voltadas para, olha só que interessante, para o comércio, baseadas no monopólio do Estado sobre a economia. Em linhas gerais, o mercantilismo correspondeu no plano econômico e fiscal ao crescente fortalecimento dos poderes estatais nos reinos europeus, principalmente em razão, olha só, da criação de um mercado mundial resultante da expansão marítima europeia na Ásia, na África e América. Vamos lá, pessoal. Percebeu então que no dicionário histórico fala pra gente que o mercantilismo, olha só, mercantilismo deriva da palavra mercantil, que significa o que eu falei pra você? Comércio, ok? O mercantilismo são práticas econômicas dos estados modernos. Estados modernos europeus, lá no século XV ao século XVIII, na Idade Moderna. Olha que interessante, eles estão voltados para o quê? Para o comércio, onde vai ser baseado numa forte intervenção do Estado na economia. Há uma forte centralização econômica. Vamos aprofundar daqui a pouco sobre esses conceitos. Mas vamos lá. Antes disso, nós precisamos deixar alguns alertas sobre o conceito do mercantilismo. Este conceito, gente, merece uma aula à parte. Não vou aprofundar aqui que o vídeo vai ficar longo, mas eu preciso trazer algumas ponderações para os senhores, beleza? A primeira coisa que você tem que entender, que não se trata de uma filosofia econômica, como nós vamos ter no pensamento liberal. Trata-se sim de uma prática e não de uma teoria. Tá entendendo? Como o professor Boris Fausto fala, é um receituário de práticas econômicas dos estados modernos. Então está muito mais ligado com a prática do que com a teoria. Outra ponderação importante para a gente é que o mercantilismo ele está ligado aos estados modernos. Isso não significa que esteja ligado unicamente aos estados absolutistas. Por quê, gente? Nós temos aqui absolutismo em Portugal, na Espanha e na França. Só que na segunda metade do século XVII, a Inglaterra deixa de ser um estado absolutista. Ela passa por uma monarquia parlamentarista. A Holanda, ela vai ser uma república, mas mesmo assim ela vai estar praticando o que, gente? O mercantilismo. Então tome esse cuidado. O terceiro, e não menos importante, é a concepção de visão, a forma de pensar desta sociedade. Lembra que eu falei para você que o capitalismo é além de um sistema econômico, que ele está ligado à nossa forma de quê? Pensar, sentir e agir. Há alguns teóricos que defendem que o mercantilismo, essa atividade comercial, é característica própria desse período, é devido a essa concepção, é devido a essa visão.
que acontece? Aqui você vai ter uma visão ainda aristocrática, barroca. O que isso significa? Preste atenção. Esses estados, essa sociedade, ela não vai em busca da riqueza? Show! Mas ela vai ver aí essa riqueza, moedas como sinônimo de riqueza? Não. Riqueza para ela são títulos nobiliárquicos, são terras. Então ela vai ver aqui essas moedas, esses metais preciosos, como um meio para adquirir outras riquezas. Uma coisa muito importante é que nessa visão aristocrática, eles não vão valorizar o trabalho. Muito pelo contrário, eles vão valorizar o ócio e vão buscar ostentar cada vez mais riqueza. Isso indo contra totalmente um pensamento capitalista. O que é um pensamento capitalista? Você tem que saber o que você vai fazer com o seu lucro, gente. Essa é a ideia. Então, por exemplo, eu trabalhei e tive um lucro, eu vou gastar tudo? Não, eu vou pegar aquele dinheiro, vou guardar para fazer futuros investimentos. Aqui, eles estão fazendo isso? Não. A exceção vai ser quem? A Inglaterra. É ela que vai dar esse passo aí para a Revolução Industrial. É ela que vai acumular esses capitais. Portugal, Espanha, que foram as pioneiras na expansão marítima, que vai ter como consequência a acumulação primária de capital, elas vão conseguir dar esse passo? Não, porque elas mantiveram o pensamento aristocrático. Fez sentido para vocês? Então tome cuidado com essas 3 ponderações que eu alertei para você. Não é uma teoria filosófica econômica, não está atrelada somente aos estados absolutistas, e você tem que estar ligado aí com o pensamento aristocrático dessa prática econômica. Show de bola? Viram isso? Vamos avançar? Há vários tipos de mercantilismo. A ideia em si, a prática e a teoria é o seguinte: não há estado que vai gerar riqueza se o outro não tiver prejuízo. Olha que interessante. Cada estado moderno desse vai buscar acumular o que, gente? Riqueza. Para isso vai ter que investir forte no seu comércio. Vai ter que investir forte na sua produção manufatureira. O que acontece? Você vai ter vários tipos de mercantilismo. Em Portugal nós chamamos de metalismo, na Espanha de bulionismo, na França colbertismo, na Inglaterra comercialismo. Agora, apesar dessas variações, que, como eu falei para você, numa próxima aula eu vou especificar cada um deles, você tem características comuns. Quais são? Metalismo, balança comercial favorável, protecionismo, forte intervenção do Estado na economia, monopólio régio, incentivo à manufatura e sistema colonial. Vamos ver na prática cada um? Quando eu falo para você metalismo, eu estou falando que a lógica de riqueza desses estados está na capacidade de possuir o que, gente? Metais preciosos. Então o objetivo desses estados é o que, gente? Guardar metais preciosos. Sobretudo quem? A Espanha e a França. Ok? Vamos lá. Presta aqui atenção. Para eu conseguir acumular metais preciosos, eu vou precisar ter uma balança comercial favorável. O que isso significa? Que eu tenho que exportar mais e importar menos. Assim eu vou ter um superávit na minha balança comercial. Para isso, eu vou ter que fazer uma política, sabe o que, gente? Protecionista. Esse Estado, ele vai intervir na economia protegendo. Sabe um bom exemplo para você hoje? São os Estados Unidos. O Trump não está numa guerra comercial com a China, ele não está fazendo uma política protecionista, para isso ele não está enchendo de impostos os produtos chineses? Olha que interessante. Isso é uma prática lá desde a Idade Moderna, na formação desses estados europeus modernos. O que acontece? Então eu estou falando para que esse estado tem que ter uma balança comercial favorável. Para isso, ele vai encher de impostos, fazendo políticas o quê? Protecionistas. Preste atenção, eu vou pegar para você aqui a minha régua. Olha só, essa régua, a principal matéria-prima dela é a madeira. Então vamos pensar essa régua como um produto manufaturado. Eu sou Portugal, então eu estou produzindo essa régua, é um produto meu nacional.
Eu vou querer que concorrentes estrangeiros cheguem aqui para competir com o meu produto? Não. O que eu vou fazer então? Eu vou encher de quê? De impostos, taxas alfandegárias. Agora, eu vou ter que fazer incentivo à minha manufatura local, nacional. O que eu vou fazer? Como eu falei para você, a principal base não é a madeira? Então as matérias-primas que vão dar base para esses produtos manufaturados nacionais, eu vou cobrar impostos reduzidos. Agora, por exemplo, os franceses, eles também produzem regras. Eles querem comprar madeira de mim. Eu vou vender para eles? Negativo. Se eu vou vender o quê? Caríssimo. Para proteger o que, gente? A minha economia. Então, tu está percebendo que a balança comercial e o protecionismo, eles estão atrelados na busca de acumular o que, gente? Metais preciosos. De proteger sua economia. Outra característica muito forte que cai em prova direta é a forte intervenção do Estado na economia. Nós estamos acostumados hoje numa sociedade liberal burguesa marcada por uma liberdade econômica e livre comércio. É o que acontece aqui? Não. Você tem o Estado intervindo no que você vai produzir, quanto você vai produzir e o valor dessa mercadoria, e ele vai monopolizar os principais setores. Quando ele dá essa concessão, nós chamamos de quê? Concessão de monopólio régio. Estanco. É isso aí, provinha do ano passado da ESA. E o que acontece, gente? Esses estados vão criar famosas companhias de comércio. É só eles que vão enriquecer? Não. A burguesia, de forma indireta, ela também vai enriquecendo com esses negócios. Outra característica fundamental, além do metalismo, balança comercial, protecionismo, incentivo à manufatura, intervencionismo e monopólio, é o que, gente? É o sistema colonial. O crescimento do mercantilismo, ele vai se dar muito pela expansão comercial, pela essa exploração comercial e dominação sobre o que, gente? As colônias. Vamos matar algumas questões aí, só para colocar em prática o que a gente acabou de aprender? Vamos lá? Vamos lá, pessoal, vamos para a nossa primeira questão. Olha aí, Enem 2019. Primeira dica pra gente. Toda vez que você vê aí, ó, texto 1, texto 2, o Enem vai pedir para você fazer uma relação entre eles, uma análise comparativa, buscando semelhanças ou diferença. Então já fica ligado quando você pegar esse tipo de questão. Vamos aí para a leitura da nossa questãozinha. A centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficie-sem a burguesia incipiente. Quem disse isso? Perry Anderson. Olha o nome do livro aí, Mercantilismo. Vamos lá, gente, vamos fazer nossas marcações do texto. Ó, centralização econômica, protecionismo, expansão o quê? Ultramarina. Essas três práticas elas vão fortalecer, vão engrandecer quem, gente? O Estado. Nós vimos isso. São práticas mercantilistas. Show de bola. Agora vamos partir para o segundo texto. Ó. As interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas. Opa, calma aí que eu estou vendo uma crítica. Olha só, a interferência da legislação e de práticas o quê? Exclusivas, monopólio. Olha só, ela vai restringir. Ela não vai ser algo que está falando o que, gente? Benéfica, boa. Boa para o quê? Para as relações econômicas, para a produção econômica. Ela acaba atingindo a lei natural. Opa, lei natural da economia, você lembra de quem, gente? Adam Smith. Considerado aí o que, gente? O pai do liberalismo econômico. Então você está vendo aí, gente, que nós vamos ter dois textos que são duas concepções diferentes de práticas econômicas, ok? Tranquilo? Vamos ver o que a questão vai pedir para a gente. Entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, olha só, confrontam-se, respectivamente, na oposição entre as práticas de... Vamos fazer nossas marcações. Me localizei aqui no tempo século XVI e XIX. Aí eu vou ter do século XV e XVIII, mercantilismo. A partir daí, nós já temos a busca por práticas liberais. Show de bola!
Agora, então, são concepções diferentes, nós já sabemos disso, ó, de relação entre Estado e economia. Show! Olha só, beleza, confronto-se. O que eu tenho que ficar ligado aqui nessa questão? Esse aqui, ó, isso aqui pode derrubar você, ó. Respectivamente. Ele está pedindo que a sua resposta ela deve vir na devida ordem, ok? Na oposição entre as práticas de. Então está pedindo as práticas do quê? Do mercantilismo e do liberalismo. E está pedindo de forma o quê? Respectiva, na ordem, ok? Então aqui, na resposta correta, ela tem que vir a primeira falando sobre o quê? As práticas econômicas do mercantilismo de forma correta. E na segunda resposta, práticas econômicas do liberalismo, ok? Fez sentido para você? Vamos matar? Valorização do pacto colonial. Opa, ok com o mercantilismo. Combate à livre iniciativa. Opa, calma aí. O liberalismo vai defender a liberdade econômica, o livre comércio. Então essa resposta ela está correta? Não. Vamos para a próxima opção. Defesa dos monopólios régios? Pô, ok. O mercantilismo defende isso sim. Apoio à livre concorrência? O liberalismo não vai defender isso? Pô, resposta está como no padrão. Ok. Paro aí? Não, sinal de alerta. Eu tenho que continuar com a minha leitura. Mas toma cuidado. Não fica condicionado que o restante já está errado. Para não prejudicar a sua leitura, beleza? É igual eu falo para você, irmão. Lembra lá do Capitão Nascimento ensinando o neto a arte de atravessar o beco? Fatiou o quê? Passou. Vamos lá. Formação do sistema metropolitano, você pode associar aí com o exclusivismo metropolitano, o pacto colonial ou sistema colonial. Tranquilo. Agora, crítica à livre navegação? Não, você não sabe que o liberalismo vai defender liberdade econômica? Então, resposta aqui, gente, errada, né, meu amigo? Meu amigo está dizendo aí embaixo que não pode ser. Vamos para aqui, para a opção, letra D. Abandono da acumulação metalista? Calma aí, abandono? Não, não pode ser. O mercantilismo vai ter como objetivo acumular metais preciosos. Então, a resposta está o quê, gente? Errada. Vamos lá? Letra E, a última opção aí. Eliminação das tarifas alfandegárias? Pô, calma aí. No mercantilismo, os estados modernos vão deixar os seus concorrentes vender livremente seus produtos em seu território? Haha, nem a pau, Juvenal. Claro que não. Então, resposta o quê? Errada. Não pode ser. Então, qual a opção que sobrou aí pra gente? Letra B. Beleza. Tirando onda e o Trump protecionista fica muito feliz. Vamos lá, gente. Pegar aqui agora a segunda questãozinha da UERJ. Vamos olhar aqui, ó. Balança comercial fecha com déficit de 315 milhões de dólares. O governo está comemorando o déficit de 315 milhões de dólares na balança comercial do mês passado, bem abaixo do saldo negativo de 811 milhões de dólares registrado em junho. Jornal O Globo aí, em 2 de setembro de 1997. A notícia acima identifica uma preocupação do governo em obter um saldo positivo nas correntes de comércio. Essa preocupação, no entanto, não é nova. Na Idade Moderna, séculos XV ao XVIII, a formulação da ideia de uma balança comercial favorável era decorrente das práticas econômicas ligadas ao... Vamos pegar aqui as dicas. Ó, a notícia acima identifica uma preocupação do governo em ter a famosa balança comercial, que é, gente, favorável. Vem aqui, essa preocupação, no entanto, né, de hoje, desde a Idade Moderna, não é? Que você vê. O que nós temos que ficar concentrado nessa questão, aqui, ó. Uma balança comercial favorável era decorrente das práticas ligadas ao... Tá pedindo várias práticas. Metalismo, balança comercial, protecionismo, beleza? Tá pedindo um conjunto dela. Vamos ver qual é a resposta aqui. Quais são as opções para achar a resposta? Mercantilismo. Mercantilismo não são práticas econômicas dos estados absolutistas. Ela não tem em comum das suas práticas a balança comercial favorável. E para isso ela vai fazer uma política protecionista, gente? Sim ou não? Sim. Então, resposta o quê? Correto. Mas vamos para a nossa leitura aí? Não. Vamos ficar ligados. B. Fisiocratismo. O que é isso aí, gente? É considerada a primeira teoria
econômica surge ali com as ideias iluministas. É ali o famoso governo da natureza. A verdadeira riqueza para esses pensadores está o que, gente? Na agricultura, na mineração e na pecuária. Todas as atividades que estão relacionadas à natureza, ok? Então, não é a nossa resposta. B. Cameralismo. Isso aí é um tipo de mercantilismo que era caracterizado lá do Sacro Império Romano Germânico. Também não. Beleza? Nosso amiguinho aí embaixo dizendo que não, né? Metalismo. O metalismo não é uma das práticas que busca a acumulação de riqueza. Nós estamos pedindo o que, gente? O conjunto dela. Então, resposta correta, né, meu amigo? É a letra A. Show, viu? Fica bem fácil aí. Vamos lá, gente, pegar aqui agora a questão da SpaceX, uma banca militar. Vamos ver como é que cobra aí questões sobre mercantilismo. Uma das práticas mercantilistas europeias implicava na proibição de se exportar certas matérias-primas que poderiam favorecer o crescimento industrial em outros países. Olha, a gente viu isso na explicação. A fim de evitar possíveis concorrências. Tal prática ficou conhecida por... Olha só, na questão anterior da UERJ, nós pedimos o conjunto de práticas. Aqui, nós estamos pedindo uma das práticas. Especificamente, a que proibia você de exportar determinadas matérias-primas para evitar o crescimento industrial do seu concorrente. Beleza? É isso aqui. Então, vamos ver as opções. Balança comercial favorável. Opa, calma aí. Ela não é uma dessas práticas, ela é consequência dela, lembra disso? Para você ter uma balança comercial favorável, ok? Então não pode ser. Opção B, intervencionismo estatal, também não. Vamos para a opção letra C, metalismo. É quando você tem o que, gente? Presta atenção em mim, acumulação de metais preciosos. Esse não é o objetivo? Show, então pode ser? Também não. D. Colbertismo. É um tipo de mercantilismo que caracterizou a França de Luís XIV. Pode ser, então? Não. Vamos ver aqui a letra E. Protecionismo. Olha aí, gente. Essa prática é a cara do protecionismo. Você encher de impostos os seus concorrentes e evitar ao máximo que matérias-primas que saiam do seu território, do seu reino, do seu estado, para o seu concorrente. Então, qual a resposta, gente? Letra E. Aí o Trump fica feliz com suas políticas protecionistas. Show?